Olá, meus queridos, tudo bem? Nós estamos hoje na nossa terceira aula, videoaula de literatura, e eu estou aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre alguns capítulos. Na verdade, o nosso livro, como eu disse na aula anterior, não é dividido em capítulos, ele é dividido em histórias, porque o nosso texto, o nosso livro, ele traz uma antologia. Já expliquei para vocês o que vem a ser uma antologia, que é um conjunto de obras respectivas sobre o mesmo assunto. Elas falarão sobre os indígenas. A aula 1 que você tem no seu PDA é a videoaula. Foi a primeira, a professora não mandou um questionário, ela ficou lá para você ter uma ideia do que se trata. Agora, nesta semana, nós estamos entrando na semana número 5 no seu PDA e você recebeu, então, 2 questionários. Esses 2 questionários, eles dizem respeito à tribo Kayapó e à tribo Sataré-Maué. Professora, não está entendendo nada. Muito bem. Quando você pegou o seu livro, naquela aula, essa videoaula, eu pedi para você começar a ler o seu livro. Você deveria ler a primeira história e a segunda história. A primeira história, então, ela conta sobre um indígena que sai da sua tribo. Eu não vou falar muito porque tem gente que ainda não leu, então eu não vou ficar aqui dando spoiler para você. Mas a gente conhece um guerreiro indígena que tem um sonho e ele vai atrás do seu sonho. Mas a gente também tem na tribo uma menina que também, uma menina indígena que também tem um sonho. E nós precisamos entender o que acontece com esses dois, o que acontece com o sonho de cada um deles. Na situação na história 2, nós temos a tribo Sataré-Maué. Essa tribo, então, nós vamos conhecer um pouco mais, É muito gostoso você fazer a leitura, porque você vai conhecer a origem do açaí. Vocês gostam de açaí? Pois é, açaí, então, é essa frutinha indígena, de origem descoberta pelos indígenas, e que hoje nós nos deliciamos com sucos, sorvetes, e enfim, muitas e muitas culinárias fazem uso dessa fruta. E aqui então a gente vai conhecer na história do Sataré-Maué, nós vamos conhecer a história de Hariporia, a origem do açaí, Então começa ali a história falando, há muitas jornadas, quando o sol ainda namorava a lua, o povo Sataré-Maué vivia um tempo de sonhos raros, de parcas frutas e poucos alimentos. Parcas? Professora, o que é isso? Bora pegar um dicionário, vamos pegar um dicionário para enriquecer o nosso vocabulário aí. Nessa época nasceu Iacimai, ou Iacimaí, A professora está tentando ler aqui, mas a gente sabe que a língua indígena, ela possui uma acentuação um pouco diferente da nossa, então as sílabas fortes no final das palavras, então é muito comum. Filha do grande pajé Irê, com a indígena Anhã, que por sua vez era filha da palmeira bacabeira, Iacimaí veio ao mundo quando os pássaros noturnos cantavam na escuridão da floresta. Bela era a noite, calmo estava o rio Andirá, inspirando poesia. Então você começa, ao ler a história, você começa a entrar naquele mundo, naquele povo, você começa a entender uma outra forma de vida. Nossa, professora, é tão diferente? Sim, nós temos água encanada, conforto, nós temos luz elétrica, e quando nós nos deparamos com algumas histórias indígenas, nós vemos que essas coisas elas não são o primeiro plano, não são tão importantes, e nós começamos a observar como eles vivem tranquilamente, Então aqui, tranquilamente, em harmonia com a natureza, porque o índio é isso, ele respira, ele vive a natureza. E sem contar que ele respeita muito, o meio ambiente. Então, nós começamos a história do Sataré-Maué. Aqui, essas 2 histórias, você então tem 2 questionários já prontos para você responder. E hoje, nessa videoaula 3, nós vamos começar a ler, devemos ler a história, as histórias do Pirá, Tapuia, Maraguá, e aí a gente vai aqui para o índice do livro. O seu livro ele tem um índice, então nós estamos aqui, meus queridos? Nós temos todo um índice.
Nós lemos 2 histórias já e agora nós temos que ler 3. Professora, quais? Nós vamos ler do povo Sataré-Mauê, nós vamos ler do povo Maraguá e nós vamos ler do povo, o Mutina. Então, agora você tem aqui essas leituras para você fazer. Você deverá ler essas histórias e responder ao outro questionário que a professora vai fazer para você colocar em dia a sua literatura. São histórias curtas, Histórias bem curtinhas para facilitar o seu dia a dia. Eu acho que tem aluno que já até leu essa história. Então, depois que você fizer a leitura dos Caiapós e do Satarê, você vai ler a história do povo Maraguá. Quem é esse povo Maraguá? Há muito tempo houve uma guerra medonha entre os humanos que residiam na terra e os peixes, moradores da água. Então, aconteceu uma guerra medonha entre os humanos com os peixes. Nessa época, ainda não existia o peixe-boi. Então, aqui você vai ver algumas histórias que se transformaram em lendas, que são lendas. A gente sabe que os indígenas são ricos em lendas. E as lendas indígenas, elas transmitem todo o conhecimento que eles têm, de vida. Então, eles acreditam em animais que viram pessoas, eles acreditam em que os astros, eles são seres que podem vir até a Terra. Claro que para nós, o nosso conhecimento, isso é uma ficção, mas nós não devemos deixar de respeitá-los por isso. E conhecer a arte indígena, conhecer a literatura, conhecer a história indígena nos enriquece, nos traz mais respeito a um povo que já habitava o nosso país. Então, quando você faz a leitura de um livro como esse, você está aumentando o seu conhecimento e o seu vocabulário. E agora, a professora vai dizer para você, então, que você está aqui. Esse é o momento em que nós estamos. E nós vamos ler, então, a história dos Tapuias, a história do Maraguá e a história do Mutina. São 3. Então, quantas histórias você irá ler? Você irá ler 3 histórias para a nossa próxima aula 6. Essa é a nossa aula de literatura lá no seu portal, no seu PDA. Você vai conseguir organizar-se e a prof também manda uma mensagem para você lá. Certo, meus amores? Então, respondam ao questionário que eu enviei para vocês da aula anterior. Comecem a ler as próximas histórias, tá bom? Então, as próximas histórias que nós iremos fazer a leitura começa na origem do açaí. A próxima história será o peixe-boi dos Maraguá e o jabuti e a onça pintada, tá? Então, vocês vão ler e mais o furto da panela de barro. São 4 histórias. Então, a prof vai escrever aqui para você e você irá, então, fazer a sua leitura para você responder as suas perguntinhas, tá bom? Vamos lá, então? A leitura número 1 agora que você fará é a origem do açaí. Você deverá ler, então, essa história para você depois enriquecer cada vez mais o seu vocabulário e o seu conhecimento. A história 2 é o peixe-boi dos Maraguá. Que o Maraguá é um povo, Você sabe que você está lendo história de povos indígenas, tá? A história número 3 que você lerá será a história do povo Tapuia, que é o jabuti e a onça pintada. Certo? 8º. E a última história que você lerá será o furto da panela de barro. Essas 4 histórias você lerá para responder ao próximo questionário que a professora enviará para você. Lembrando que as respostas dos questionários de vocês, elas deverão chegar até a professora porque cada questionário tem um valor que compõe a sua nota de literatura. Então, você terá aqui, nesse questionário, você terá, são 20 pontos de cada questionário enviado, Então, já vão fechando a 20, mais 20, depois a professora manda mais 20. Depois você fará uma provinha
E nós faremos então um trabalhinho para fechar a nossa nota. Tá bom, queridos? Eu espero que vocês tenham entendido que essa nossa aula de hoje, ela contempla essas histórias. A origem do açaí, o peixe-boi dos Maraguá, o jabuti e a onça pintada, o furto da panela de barro. Leiam essas 4 histórias para que vocês possam responder ao próximo questionário, que será o questionário número 3. Tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.